Muito bem, vamos iniciar então mais uma etapa. Agora, a partir do tópico 7, portas lógicas XOR, ou também chamado de porta lógica XOR. Tá? Você vai encontrar esses dois termos no seu cotidiano. Então, a seguir, temos a porta XOR juntamente com a sua tabela verdade. Então, vejamos aqui o símbolo lógico da porta lógica XOR. A porta lógica XOR, diferente da porta AND, OR, que pode ter N entradas, tipicamente a gente encontra no mercado apenas com duas entradas. Tá? Então, um padrão é encontrar portas lógicas XOR com duas entradas. Tá? E o que caracteriza uma porta lógica XOR? A saída é verdadeira apenas quando as entradas possuem valores distintos. Observe, quando eu tenho 0 XOR 0, a saída é 0. Quando eu tenho 1 XOR 1, a saída também é 0. A saída somente é 1 quando os valores são diferentes. Então, veja, 0 em 1 e 1 em 0, a saída é 1. Então, isso é o que caracteriza uma porta lógica XOR. Tá? Aqui nós temos a representação algébrica dessa operação. Veja, S é igual a XOR B. E aqui a tabela gráfica. Vejam, enquanto for igual, a saída é 0. Mas quando é diferente, a saída é 1. Tá? Então, veja aqui, 1 XOR 1 também é 0. Tá? A gente pode simular aqui a porta lógica XOR. Eu vou tirar aqui o do exemplo passado. Vou pegar aqui a XOR. Vou ter que XOR, fazer a ligação. Vou simular. Veja, é igual, a saída é 0. É diferente, a saída é 1. Então, essa é a principal característica da porta lógica XOR. Enquanto as entradas forem diferentes, a saída é 1. É igual, é 0. Okay? A porta lógica XNOR já é o inverso da XOR, ou da XOR. Ou seja, é a XOR negada. Então, ela é 1 quando as entradas são iguais e 0 quando as entradas são diferentes. Vejamos aqui uma simulação. Aqui temos uma representação gráfica, tá? Veja que quando é igual às entradas, a saída é 1, e quando é diferente, a saída é 0. Vamos montar aqui então a simulação. Vou parar aqui, simulador. Vou pegar aqui uma chamada equivalência também, tá? Operação equivalência, que é o XNOR. E vamos simular. Veja, é igual, é 1. É diferente, é 0. Tá? Então, é isso que caracteriza uma porta lógica XNOR. Tá? Vejamos então agora o tópico 9, portas lógicas com mais entradas. Apesar dos exemplos apresentados todos terem duas entradas, não necessariamente todos os circuitos digitais terão apenas duas entradas. Podemos encontrar portas com 3, 4 ou até mais entradas. A seguir é apresentada uma porta lógica NOR com 3 entradas em sua tabela verdade. Então veja aqui, então uma porta lógica NOR, ela possui 3 entradas e uma saída. Tá? Então aqui a gente na tabela verdade põe a coluna A, B, C e a saída S. Note que, de acordo com a tabela verdade, somente em um caso ela é 1, que é esse primeiro caso aqui. Tá? Obedecendo a lógica da NOR que já foi comentado já. Podemos simular no Logic Sim funções de portas lógicas com mais entradas, perfeitamente. Por exemplo, eu vou vir aqui no Logic Sim, e aqui eu escolho quantos inputs vai ter a minha porta lógica. Por exemplo, vou colocar aqui 3 inputs. Vou vir aqui no NOR, vou colocar. Liguei esse botão, liguei esse aqui, vou colocar mais um botão. E vou simular. Veja, somente em um caso fica em 1, de acordo com a tabela verdade da porta NOR. Qualquer outro caso, desliga. Então aqui foi só para mostrar para o senhor de que eu posso ter portas lógicas com mais entradas, não necessariamente duas. E eu tenho como escolher isso aqui também no Logic Sim, tá? Essa é a intenção desse tópico, mostrar isso para os senhores, tá? Bom, vamos agora ao tópico 10, tipos de saída. Dependendo da porta utilizada, a saída pode ser composta de 3 níveis, sendo esta o já conhecido 0 e 1, além de um estado adicional chamado de alta impedância, do inglês high Z. High Z quer dizer alta impedância, tá? Seria do inglês isso. No qual a saída do chip fica desconectada, ficando assim com uma resistência muito alta em sua saída. Então a gente encontra em alguns chips, não são em todos,
a gente encontra 3 tipos de saídas. O 0 e 1, já conhecidos, mas uma saída adicional, que é uma saída aberta, que a gente chama de high-Z, alta impedância, quando está nesse estado. Estes tipos de portas são muito importantes, principalmente quando trabalhamos em barramento de dados, onde há muitos circuitos digitais ligados ao mesmo caminho. Como exemplo, temos o CI 74LS126, que é um driver que possui uma entrada de seleção chamada OE. Esse OE quer dizer Output Enable, habilitação e saída. Onde, de acordo com o estado deste pino, a saída pode permanecer em 1 ou 0 além de high-Z, que é alta impedância. A seguir está apresentado o símbolo deste chip e sua tabela da verdade. Então vejam, aqui nós temos o chip. Temos a entrada A e a saída S, e o Output Enable. Enquanto o Output Enable for 1, estiver em nível alto, indica que a saída vai ser igual à entrada, nada mais do que isso. Então, se A estiver em 1, a saída vai ser 1. Se A estiver 0, a saída vai ser 0. No entanto, se Output Enable estiver em 0, a saída vai ser high-Z, ou seja, vai ser alta impedância, vai ficar aberta a saída. Então, esse pino de habilitação, esse chamado Output Enable, habilita de que forma a saída vai operar. Se igual à entrada, no caso usando esse drive como exemplo, ou em alta impedância. Então é muito comum em alguns chips a gente encontrar uma entrada adicional chamada OE, de Output Enable, onde a gente configura se a saída vai ficar no estado normal, ou seja, 0 e 1, 0 ou 1, ou vai ficar em um estado intermediário, que chama de alta impedância, que é literalmente o pino aberto. Tá? Então atenção quanto a isso, quando você for estudar um microcontrolador, ou por exemplo um circuito digital que tem essa entrada adicional chamada Output Enable. Bom, vamos agora ao tópico 11, estudar o fan-out. O fan-out é a capacidade de portas lógicas que a saída de um circuito digital pode alimentar. Então, resumindo, isso é um fan-out. Ou seja, quando eu verifico um fan-out de um CI, eu estou verificando quantos pinos aquela saída pode alimentar, pode conectar nela. Tá? Se, por exemplo, o fan-out de um circuito digital for de 5, indica que nas saídas podem ficar conectadas 5 entradas digitais. O fan-out é encontrado da seguinte forma. Então, veja aqui, ó. Fan-out, a gente encontra ele da seguinte forma. O I/O máximo, ou seja, a corrente máxima que um circuito pode fornecer, dividido pelo II, ou seja, a corrente máxima que um circuito digital pode drenar. Aqui embaixo tem um exemplo, em que I/O max é a corrente máxima de saída que um circuito digital pode fornecer, e I max é a corrente máxima de entrada que um circuito irá consumir. Digamos que o circuito digital tenha I/O max de 5 mA e a entrada digital de um outro circuito digital seja de 0,5 mA. Logo, o fan-out será dado da seguinte forma. 5 dividido por meio, 10. Ou seja, nesta saída digital podem ficar conectadas 10 portas lógicas com corrente de entrada informada. Então, o fan-out nada mais é do que quantos pinos digitais, quantos circuitos digitais eu posso conectar uma saída de uma porta AND, de uma porta NOT, uma porta NOR e etc. Isso tudo, pessoal, vem especificado no datasheet de componente. Quando você procura um datasheet de componente qualquer, seja ele um 74LS00, 74HC04, etc., ele informa qual o fan-out, qual o fanin desse componente. Baseado nisso, você calcula o fan-out e o fanin. Okay? Tipos de encapsulamentos. Encontramos as portas lógicas disponíveis em diversos encapsulamentos. Os mais comuns são os que fazem uso de encapsulamento DIP, que é chamado de Dual in Package, como pode ser observado a seguir. Então, pessoal, Dual in Package é aquele normalmente que a gente usa para montar em protoboard. Então, quando a gente faz a montagem em protoboard, a gente faz uso de um encapsulamento DIP, que é o Dual in Package, tá? É muito comum para isso, tá? Mas existem outros encapsulamentos. Por exemplo, tem o PLCC. O PLCC também é muito comum em projetos eletrônicos, observe. Então, o PLCC é o encapsulamento que você encontra em determinados circuitos. Eu vou verificar aqui uma foto de um PLCC para mostrar para os senhores, para demonstrar como é que é esse circuito. Então, aqui temos uma foto de um circuito PLCC. Então, tipicamente, ele apresenta esse tipo de encapsulamento, tá? Então, esse aqui nós reconhecemos como PLCC. Tá? Os que fazem uso do encapsulamento tipo SOIC estão também muito presentes em placas eletrônicas, como apresentado no seguinte. Também é outro encapsulamento que a gente encontra no mercado, é o SOIC. Então, tipicamente, a gente encontra no mercado o encapsulamento PLCC, SOIC, também é chamado de SMD, e o DIP também, tá? O part number, ou seja, o código do CI, normalmente leva consigo o tipo de encapsulamento usado. Por exemplo, o CI 74HC164N indica um CI com encapsulamento DIP, enquanto que o 74HC164W, o que faz uso do encapsulamento SOIC. Então, veja, o final N indica o encapsulamento DIP, e o final W, o SOIC. Claro, pessoal, isso tudo está especificado no datasheet. Havendo dúvidas, basta abrir o datasheet e verificar.
no mesmo, o tipo de encapsulamento de acordo com a terminação do chip, tá? Muito bem, vamos agora ao tópico 13, circuitos através de expressões booleanas. Podemos representar um circuito digital através de uma expressão booleana. Por exemplo, digamos que nossa expressão booleana seja dada da seguinte forma: S é igual a AB mais CD. Observe que a saída S é obtida pela soma dos produtos AB e CD. Sendo assim, o circuito digital ficaria da seguinte forma. Então, pessoal, uma forma de a gente expressar circuito é usar a expressão booleana. Então, aqui eu estou vendo que tem um A produto B, ou seja, uma porta AND, e aqui tem um C produto D, outra porta AND. E os dois são somados usando uma porta 74LS32, que é uma porta OR. Então, isso aqui é uma forma de expressar um circuito booleano, tá? É uma forma que você pode encontrar no seu dia a dia. Em vez de eu desenhar esse circuito aqui em papel, eu expresso ele simplesmente usando essa expressão booleana. Aqui tem outros exemplos, onde eu tenho A mais B vezes C. Então, veja, A mais B, uma porta OR, produto com C. Tá? Também é outra experiência. E aqui, analisando a expressão seguinte, vamos obter o circuito digital abaixo. Então, veja, tem o A barrado mais B vezes C mais D barrado. Então, veja, A barrado mais B, como está aqui, C mais D barrado, como está aqui, produto C. Então, produto, cada um fazendo um produto com o outro. Né? Então, temos aqui uma porta AND fazendo esse produto desse termo com esse aqui. Tá? Então, também outra forma de expressar circuitos é você expressar através de expressões booleanas. E também você pode obter a expressão booleana através de circuitos digitais. Então, eu tenho aqui esse circuito digital. Como é que seria a expressão booleana dele? Então, eu tenho aqui, ó, S é igual a A mais B barrado vezes C. Então, eu posso também obter a expressão booleana dele, tá? Sem nenhum problema. Por quê? A mais B barrado, porque eu tenho aqui uma porta NOR, produto com C. Então, é uma forma também de obter circuitos dessa forma. Obter expressão booleana através de um circuito digital. Aqui temos outro experimento. Outro exemplo seria o circuito apresentado a seguir. Veja, eu tenho A mais B barrado, porque eu tenho a porta NOR, vezes CD barrado tudo, porque aqui é uma porta NAND. Então você pode encontrar as duas formas no mercado. Expressões booleanas obtidas através de circuitos digitais ou circuitos digitais obtidos através de expressões booleanas. Tópico 15 agora, universalidade da porta NAND. Através da porta NAND, podemos obter uma porta NOT, interligando as suas entradas, como pode ser visto abaixo. Veja, pessoal, se eu interligar duas entradas da porta NAND, eu obtenho uma porta NOT. Tá? Por isso que a gente chama de universalidade da porta NAND, que é uma porta universal. Com ela eu posso obter várias portas. Isso pode ser comprovado através do simulador, por exemplo. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui uma porta NAND de duas entradas, tá? Vou colocar aqui duas entradas. Veja, a chave está aberta, o LED está ligado. Liguei a chave, o LED desligou. Tá? Então, isso aqui prova que uma porta NAND pode ser chamada de porta NOT. Que é a mesma função da porta NOT. Da mesma forma, podemos ter uma porta AND colocando na saída da porta NAND uma porta inversora. Então, se tiver uma porta NAND e colocar uma porta inversora na saída, a gente obtém uma porta AND. Podemos obter uma porta OR invertendo o estado das entradas digitais como a seguir. Ou seja, se eu pegar uma porta NAND e colocar antes da entrada dela uma porta NOT obtida também com ela, funciona como uma porta inversora, eu obtenho uma porta OR. Então veja que a porta NAND é uma porta bem universal. Ela pode ser uma porta AND, ela pode ser uma porta OR, ela pode ser uma porta NOR, uma porta NAND também, assim como uma porta NOT. Então a gente chama de porta universal a porta NAND. Se eu falar que a porta NAND é universal, a porta NOR também é universal. Vejam, se eu conectar as duas entradas, eu obtenho uma porta NOT. Se eu colocar na saída dessa NOR uma inversora, eu obtenho uma porta OR. E se eu colocar as entradas na porta NOR com um inversor, também usando a própria NOR como inversora, eu obtenho a porta AND. Então, tanto a porta NAND quanto a porta NOR são chamadas portas universais. Com elas, eu faço diversos tipos de portas lógicas. Bom, tópico 17, complexidade de circuitos digitais. De acordo com a quantidade de semicondutores utilizados como transistores, FETs e outros, dentre outros,
que são integrados dentro do encapsulamento do circuito integrado, teremos uma dada complexidade para o mesmo, que segue normalmente a tabela apresentada a seguir. Então vejam, pessoal, aqui nós temos uma tabela apresentada em que mostra a quantidade de semicondutores dentro do encapsulamento e a complexidade dele. Então, por exemplo, se eu tiver até 12 semicondutores, eu tenho um circuito SSI. Se eu tiver de 12,99, eu chamo de MSI. Então, se eu, de dentro do encapsulamento eu contar de 100, entre 100 e 999 semicondutores, seja FET, transistores, diodos, eu vou ter um circuito LSI. E assim sucessivamente, pessoal. Então, quando eu tenho, por exemplo, mais de 1 milhão de semicondutores dentro de um encapsulamento, eu chamo de GSI. Então, hoje em dia, a gente, com os processadores modernos, possivelmente a gente encontra circuitos do tipo GSI, perdão, que são encapsulamentos onde a gente encontra mais de 1 milhão de semicondutores dentro de um único encapsulamento. E agora o tópico família e circuitos digitais TTL. Encontramos no mercado eletrônico os CIs da série TTL identificados da seguinte forma. Então, no mercado eletrônico, pessoal, você vai encontrar os CIs da linha TTL identificados da seguinte forma: 74XXYY, onde o XX identifica o tipo de semicondutor usado para a construção da porta lógica. Há portas que fazem uso de transistores comuns, que se comparados ao tipo do Schottky, né, são mais lentos. Ou seja, pessoal, a gente tem os circuitos digitais construídos tipicamente com dois tipos de transistores. Os comuns, convencionais, e os chamados Schottky. A vantagem do Schottky é que ele é mais rápido, ele é muito mais rápido se comparado ao convencional. Tá? Vemos também que há portas que consomem mais corrente e outras indicadas para aplicações de baixa potência. A tabela a seguir mostra alguns tipos de construção da família TTL e aplicações do mesmo. Então, o TTL padrão, que faz uso de transistores comuns, ele é só 74. Então, 7400, 7430, 7440 é um TTL comum. Sempre quando você vê 74S, saiba que você está usando um circuito digital que faz uso de transistores Schottky, que são aqueles transistores mais rápidos que eu falei com os senhores. Por exemplo, para as pessoas terem ideia, os transistores Schottky são usados em telecomunicações, porque eles são rápidos, tá? E sempre quando você vê 74LS, é que ele é de baixa potência, mas ainda assim ele usa o transistor Schottky. Então, você encontra tipicamente essas três linhas. Existem outras, mas são as mais comuns. A 74 padrão, a 74S, a 74LS. Tá? O valor YY indica o tipo de porta. Então, por exemplo, 7400, eu sei que é uma porta NAND de duas entradas, está normalizado. Então, aqui, em qualquer lugar do mundo, 7400 é uma porta NAND de duas entradas. 7402 é uma porta NOR de duas entradas. E assim sucessivamente, pessoal, de acordo com essa tabela. Claro, eu posso encontrar 74S86. Ele é uma porta XOR, só que ele é construído com transistor Schottky. Eu posso encontrar 74LS86. Ele também é construído com Schottky, só que ele é de baixa potência. Tá? Muito bem, vamos ver agora os circuitos CMOS. Diferente da porta TTL, que faz uso de transistores, as portas lógicas tipo CMOS não FETs. Então, pessoal, essa é a principal característica do transistor, da lógica TTL para a lógica CMOS. A lógica TTL faz uso de transistores, enquanto o CMOS faz uso de FETs. E, tipicamente, um FET possui um consumo de corrente menor se comparado aos transistores. Que tem como principal característica o menor consumo de corrente, como eu falei com os senhores. Tá? Também, se comparado ao tipo TTL, as portas lógicas do tipo CMOS são mais lentas, apesar de existirem modelos que fazem os transistores e FETs, deixando-os mais rápidos. Mas, tipicamente, os CMOS são mais lentos. Tá? A especificação da porta da circuito digital CMOS é essa aqui, 40YY, onde YY representa o tipo de porta. Então, 4001, já sei que é uma porta NOR de duas entradas. 4002 é uma porta NOR de quatro entradas, etc. Então, na porta do tipo CMOS, caso o nível de tensão esteja entre 0 e 1,5 volts, o meio será identificado como 0. Se estiver entre 3,5 e 5 volts, identificado como nível lógico 1. Entre 1,5 e 3 volts, o nível é indeterminado. Então, pessoal, com isso a gente encerra o nosso capítulo 3, um capítulo importantíssimo, fundamental para o prosseguimento do curso dos senhores. Por favor, releiam tudo que foi abordado até agora, façam os exercícios e assim que estiverem seguros, confiantes, passem para o próximo capítulo. Em caso de dúvidas, por favor, não deixem de contatar. No mais, agradeço a atenção dos senhores e nos vemos na próxima aula. Até mais.